E aí, meus amigos aqui do Legalzolino TV, né? O N Assis aqui. Galera, nessa manhã maravilhosa de domingo, 9 jogos, 9 vitórias pro Clube do Remo, né? Eu quero aqui comentar com vocês um pouco o comentário do Carlos Ferreira, né? Que ele fez logo após o Bentes dar aquela declaração, né? Eu concordo em partes com o que ele falou aqui e eu quero muito conversar com vocês sobre isso aqui, tá bom? Se você não é inscrito no Legalzolino TV, saiba que esse será o nosso canal secundário. Traremos também aqui notícias do Clube do Remo. Então, se vocês gostam do nosso trabalho lá no Legalzolino, já se inscreve aqui. E lembrando, quando chegarmos a 6.000 inscritos, vamos sortear uma camisa do Clube do Remo pra vocês, tá bom? Deixa o like, compartilhe nossos vídeos se você gostar. Se você não gostar, deixa o dislike também. Isso aqui é uma democracia e você pode muito bem aí fazer o que quiser, a não ser, né, claro, ofender aqui os inscritos do canal ou ofender esse humilde e simples apresentador, tá bom? Só lembrando, galera, que esse vídeo é patrocinado pela Bet Nacional. Se você não se cadastrou lá, cadastre na Bet Nacional, a melhor casa de apostas aí do Brasil para você fazer aí a sua fezinha. Clica no primeiro comentário fixado que tá aqui, você se cadastra lá, começa a fazer suas apostas, os campeonatos estão acontecendo, você encontra a melhor odd do Brasil, a melhor cotação, depósitos e saques todos via Pix e a comodidade que você só encontra na Bet Nacional, tá bom? Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bora lá, galera, bora falar um pouquinho aqui, tá? Eu vou ler aqui um pouco a declaração do Carlos Ferreira e vou comentar um pouco em cima disso aqui, sobre o que o Carlos Ferreira falou, tá? O Carlos Ferreira disse que o Fábio Bentes marcou um golaço e deu uma pisada na bola. Eu vou ler aqui um pouco o comentário dele para que você entenda por que ele marcou um golaço e deu uma pisada na bola. Em 2021, voltando para 2021, quando o Remo se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, em Maceió, faturou 1,7 milhão. Naquela época pagava 1,7 milhões para a terceira fase. Nessa época agora o Remo ganhou 2,1 milhões, tá? Para você ver que teve um aumento aí de 400 mil reais. O presidente Fábio Bentes anunciou aos atletas que graças a eles, né, o Clube do Remo compraria o centro de treinamento. 2 anos depois, nova classificação para a terceira fase, aliás, a terceira seguida já do Clube do Remo, né? Para a Copa do Brasil, agora a cota é de 2,1 milhões, como eu expliquei para vocês. O presidente Fábio Bentes anunciou a quitação do CT, dando graças de novo ao novo elenco. Isso até pode valer aplausos, depende do ponto de vista. Uma liderança do clube que prefere não ser identificada. Fez contato com o colunista e reprovou, fez contato com o Fábio Bentes, uma liderança do Clube do Remo, tá? Não sei se foi aí a galera da oposição, mas reprovou aí essa atitude do Fábio Bentes, tá? Argumentou que isso leva os atletas a se acharem maiores do que são em relação com o clube. Faz muito sentido. Essa relação pouco profissional já desguiou o Remo nas 2 últimas temporadas, com guerra de vaidades e farras. Digamos que o Fábio Bentes fez um golaço e pisou na bola. O próximo golaço da gestão vai ser a quitação da velha dívida trabalhista ainda esse mês. Bom, eu quero comentar um pouco isso aqui, porque essas lideranças aí que a galera fala, né, liderança política de fulano, de ciclano, né, nós sabemos que algumas vezes são a oposição. Mas eu sou obrigado a concordar com partes dessa declaração aqui. Como assim, Wayne? Por partes. Primeiro que, pra mim, não vejo problema nenhum o Fábio Bentes vir a público agradecer a torcida, que é o principal patrimônio desse clube, e agradecer também os jogadores, até mesmo ir no vestiário lá, agradecer os jogadores. Porém, o Fábio Bentes precisa ter o que ele não teve nessa gestão, que é pulso firme. Vai chegar um momento, e isso acontece em todo o clube, não é só no Remo, isso acontece em todos os clubes. Esses jogadores, alguns deles até, vão se achar maiores que o clube. Principalmente na temporada 2021, em que jogador fez o que queria. Jogador fazia o que queria e o presidente ficava lá, ó. Já comigo? Tudo bem. Aí o que aconteceu? Remo rebaixado. Ano passado, era uma barca de jogadores farreiros que tinha no elenco do Remo. O Remo automaticamente se classificou para a terceira fase, né? Isso porque o time ganhou a Copa Verde. E aí esses jogadores se achavam no direito de, acabando o jogo, pra farra, beber cachaça, encher a cara. Alguns até chamavam outros companheiros. O que aconteceu? O Remo não se classificou nem pro quadrangular final da Série C, daquela fraquíssima Série C, que equipes, posso dizer pra vocês, muito mais fracas, tecnicamente, eu posso estar falando aqui pra vocês, que o Remo se classificou. E aí, a gente bate naquela tecla da questão da gestão e do próprio comprometimento dos atletas. O que o Fábio Bentes tem que fazer caso esse tipo de episódio venha a ocorrer nessa temporada? Chamar o jogador, dar uma advertência e se o jogador rescindir o contrato com esse jogador.
Isso vai dar exemplo para os demais jogadores. E é isso que eu espero que o Fábio Bentes tenha aprendido com essas 2 últimas temporadas. Eu concordo com esse comentário. Acho que se o jogador se achar maior que o clube, vai ter aquela guerra de vaidades, questão de farra, o jogador não vai mais se comprometer com o clube, o que não vem acontecendo nessa temporada até então. O Remo tem 9 jogos, 9 vitórias, jogando bom futebol, jogadores obedecendo o esquema tático do treinador, isso é muito importante, mas não podemos deixar com que isso, né, caia aí por terra. Que a gente acabe perdendo isso. A gente não pode perder uma coisa que está tão boa no elenco, que é a questão do comprometimento. Então, eu concordo em partes a esse comentário. O que eu não concordo é que uma liderança no Remo tenha falado com o Carlos Ferreira. Você pode até imaginar quem pode ser essa liderança, né? Mas o que eu disse para vocês, a gente tem que analisar o fato ao fato. O Remo está caminhando aí muito bem ao progresso, consegue aí quitar suas dívidas, pagar os jogadores em dia, o que é uma obrigação. Não deixa de ser uma obrigação que, infelizmente, os antigos presidentes antes do Fábio Bentes não faziam isso. Vamos deixar bem claro aqui, isso não é mérito para presidente nenhum, porém, como nós não tínhamos presidentes comprometidos, antes até mesmo do Fábio Bentes, nós temos que dizer que sim, é um mérito do Fábio Bentes. É uma coisa tão simples, é um mérito sim dessa gestão Fábio Bentes, que tá as dívidas e deixar aí a questão do Remo saudável, né? Eu comentei ontem no Legado Azulino e alguns torcedores eu já esperava que não fosse concordar comigo, porque já estão vivendo no mundo fantástico de Bob, né? O que eu falei sobre o elenco do Remo, eu não disse que você tem que ficar descendo a lenha em determinados jogadores, o Remo tá ganhando. Eu não fiz isso ontem. Só que o que eu disse é a questão de trazer você para a realidade, o que eu sempre faço aqui. Sabe? Quando você tá aí naquele transe, naquele mundo fantástico de Bob, você começa a pensar o seguinte: não temos que contratar ninguém. Eu vi alguns comentários parecidos com esse, semelhantes a esse nas redes sociais do Remo. O elenco tá bom, o elenco tá fechado. Tem que contratar 2 ou 3 jogadores. Não. Tem que contratar no mínimo 5 jogadores para o início da Série C. No mínimo. O Remo não tem que ter um time, o Remo tem que ter um elenco. O Remo hoje não tem nenhum time. Não tem nenhum time de qualidade de uma Série C. Aí teve um torcedor que foi lá no Legado ontem comentar, né? Você é um secador, N. Você é um secador. Esse time aí, se o Remo estivesse jogando dessa maneira, nós estaríamos classificados pro quadrangular final. Eu até concordo que se o Remo estivesse jogando, qualquer time jogando da maneira que o Remo tá jogando hoje, se classificaria também. Mas você acha que esses jogadores desse elenco agora, porque foi isso que eu falei. Eu não falei da questão do Remo estar jogando, tanto é que eu isentei isso ontem do vídeo. Eu falei do elenco. Você acha que esse elenco conseguiria desempenhar esse mesmo futebol na Série C? Eu vou te falar uma coisa. O time mais fraco da Série C, o lanterna lá da Série C, ele bate pau a pau, ou até mesmo ganha, tá? Do melhor time do interior aí. Que eu acho que hoje é o Águia, né? Hoje é o Águia, que vem jogando o melhor futebol. O pior time da Série C não perde pro melhor time do interior do futebol paraense. Não perde. Então, a gente precisa também acordar um pouco para a realidade, né? O que eu fui falando para vocês. Eu já disse mais uma vez, não estou descendo lenha no Bentes, não estou descendo lenha na diretoria, na comissão técnica. O trabalho é muito bom do Marcelo Cabo. Ele, com várias peças limitadíssimas, ele consegue fazer um ótimo trabalho. Imagina você dando jogadores de qualidade para ele, jogadores de no mínimo nível de Série C para ele. Ele vai conseguir fazer com que o Remo nade de braçadas ali rumo à classificação do quadrangular, sem ter aqueles sustos e aquelas vergonhas que a gente passou ano passado. E muito daquelas vergonhas vem muito desse vídeo que eu tô falando aqui agora, da questão do descomprometimento de jogadores. Ou vocês esqueceram do episódio lá do Pimpão. Pimpão, o Catituzinho do Mato lá e o cracaço Renan Castro, que ficaram revoltados e foram até mesmo nas redes sociais, depois que a diretoria do Remo, de uma maneira inteligente, né, pode dizer assim, apoiou lá aquela lei que tirava alguns direitos dos jogadores. A gente foi enfrentar o lanterna da competição, que não ganhava quase de ninguém, e tomamos um sarrafo, com falhas absurdas do time. Isso não foi por acaso, eu garanto pra vocês. Jogador quando quer ganhar jogo, ganha. Jogador quando quer perder jogo, perde. Aliás, jogador quando quer ganhar jogo já não consegue quase ganhar. Agora, quando quer perder, meu amigo, e acredite, tem. Essa é uma forma deles protestarem, tá? Então, eu quero deixar aqui bem claro isso. Eu não tô secando o time do Remo, eu tô torcendo muito, mas eu espero que a diretoria do Remo, principalmente o Gasparino,
esteja vendo que esse time do Remo precisa de alguns reforços. Deixa aí o comentário, quero muito saber sua opinião. Se você quer patrocinar os nossos vídeos aqui no Legalzolino TV, já chama a gente também no Instagram lá. Mais tarde a gente vem fazendo vídeo aqui dos maiores momentos do Clube do Remo e a declaração do Marcelo Cabo. É um novo formato de vídeo que vamos trazer aqui pra vocês, que a gente vai analisar bastante aí o time do Remo, tá? E a entrevista também do nosso treinador Marcelo Cabo. Então fica aí, mais tarde a gente traz esse vídeo por volta de umas 4 horas, 4h30. Eu trago aqui o vídeo pra você, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!